Grande é o Senhor, aleluia. Amados, quero pedir para que a igreja se coloque em pé, nós vamos fazer uma leitura na palavra de Deus e a oração inicial, para darmos início a esta mensagem nesta manhã. Queridos, nós temos a alegria de dar continuidade na nossa série de mensagens, cujo tema da série é Por que Cremos? E hoje nós falaremos sobre o dia do Senhor, o sábado que o Senhor criou, que o Senhor abençoou e nos deu de presente, para que pudéssemos viver e aproveitar o melhor da bênção de Deus sobre este bendito dia. E o tema da nossa mensagem de hoje é o descanso que Deus separou. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Nós leremos apenas capítulo 2. Gênesis 2, versículos 1 e 2. E nós já estaremos, então, apresentando nossas vidas a Deus em oração, clamando a Ele que nos abençoe, que nos conduza, e nessa manhã, mais uma vez, o Espírito Santo fale conosco. Amém? Gênesis capítulo 2, leremos apenas os versículos 1 e 2. Depois faremos um complemento ao longo da ministração. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim: Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Amém? Vamos fechar nossos olhos neste momento, pedir ao Espírito Santo que nos abençoe e conduza, e que neste dia bendito Ele fale intimamente, individualmente aos nossos corações. Feche seus olhos, apresente sua vida a Deus. Senhor, nós queremos neste momento apresentar nossas vidas a Ti em oração, em louvor e gratidão, ó Deus, pela oportunidade que temos de mais uma vez estar na Tua casa, nos Teus átrios, na Tua presença, na comunhão com os nossos irmãos. E nesta manhã, ó Deus, mais uma vez olhar para a Tua palavra, para reforçar em nós, ó Deus, uma convicção que não é apenas, ó Deus, denominacional, não é apenas, ó Pai, doutrinária, mas é principalmente bíblica. A convicção, ó Deus, de que é a Tua palavra quem orienta a nossa vida. É o Senhor, é o Teu querer, é o Teu mover. Então, Espírito Santo, que é Deus em cada um de nós, mais uma vez, fale aos nossos corações. É o nosso clamor, é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amém, amados. Podem se assentar, meus irmãos. Queremos, então, em nome de Jesus, dar início a mais esta oportunidade de mensagem, a mensagem número 3. Então nós estamos, amados, há alguns sábados já, nos encontrando com a palavra de Deus com este propósito. O propósito de declarar não uma bandeira, levantar uma bandeira, não declarar uma denominação, um nome de uma igreja, não o propósito de declarar uma tradição, mas sim o propósito de investigar nas Escrituras a razão do porquê cremos. E por que é que nós cremos na lei de Deus e a graça em Cristo, mencionada nas últimas oportunidades? Nós já falamos do porquê que nós cremos, então, na lei, porquê que nós cremos na promessa do Espírito Santo, e hoje nós trataremos sobre o sábado do Senhor. O sábado, meus irmãos, é algo que, como promessistas, nos identifica. Quando nós observamos ou mencionamos que somos parte da Igreja Adventista da Promessa, muitas pessoas já associam diretamente o sábado à nossa guarda, à nossa convicção e à nossa fé. E a pergunta que vem ao nosso coração neste momento é: eles nos identificam de uma maneira positiva, pejorativa, uma maneira ruim, uma maneira boa, de pessoas que zelam pela palavra, que têm um dia dedicado às coisas do reino, às coisas de Deus, ou como pessoas que são bitoladas em uma determinada denominação, pessoas que são presas a um legalismo, pessoas que estão atrasados na Bíblia, porque isso está escrito lá no Antigo Testamento. Como que a sociedade nos vê hoje? Como que nós encararíamos ou enfrentaríamos questionamentos a este respeito? Por que você crê no sábado? Será que, como promessistas e crentes na palavra e no Senhor da palavra, nós temos segurança em declarar ou defender a razão de nossa fé?
Nós estamos habilitados, como o Senhor propõe a cada um de nós e espera de nós como filhos dele, que estejamos habilitados prontamente para defender a razão de nossa fé, do porquê nós cremos assim. Então, o objetivo de hoje é respondermos perguntas mas você crê assim por quê? Porque seus pais creem? Como que nós responderíamos isto? Olha, eu guardo o sábado porque meus pais guardavam. Olha, eu acredito no sábado porque assim é dito na minha igreja. Olha, eu guardo o sábado porque é a doutrina da minha igreja. Será que isso é realmente defender a razão de sua fé? Ou nós estamos simplesmente apegados a uma tradição? Não cremos no sábado como uma mera tradição. Não cremos no sábado como um simples símbolo de uma igreja ou uma bandeira que levantamos. Cremos no sábado como dádiva de Deus, promessa do Senhor, e sim, orientação bíblica cristocêntrica. Nós cremos no sábado porque Cristo é o Senhor do sábado. Nós cremos e vivemos o sábado, meus irmãos, porque Ele nos conduz à adoração a Deus. E nós veremos tudo isso ao longo de algumas leituras, alguns textos que eu trouxe para nós nesta manhã. E o primeiro deles, nós já lemos os 2 primeiros versos, e eu quero complementar com vocês a leitura do 3º verso também. O sábado nasce na criação. A palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2, versículos do 1 ao 3, declara para nós: desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra, e de tudo o que neles há. No 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansado de todo o seu trabalho. Ainda estamos no verso 2, logo leremos o verso 3 também. Mas no verso 2 nós já conseguimos ver algo de Deus, meus irmãos, que ao observar a palavra como um todo e o Deus revelado nela, de Gênesis a Apocalipse, você não encontra nenhum verso declarando, nenhum outro verso, podemos dizer assim, declarando que o Senhor se cansa. Que o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, consumador, mantenedor de todas as coisas, Ele é um Deus que se fadiga. Ele é um Deus que, como nós, precisa dormir. Ele é um Deus que precisa tomar fôlego, que precisa se recuperar de suas ações. Essa não é uma característica do nosso Deus, necessária para a sua infinita existência. De eternidade a eternidade, o Senhor não cansa. Mas Ele nos apresentou, no verso 2 do capítulo 2, que Ele mesmo descansou. Nós veremos entre as aplicações do sábado a razão também pela qual o Senhor descansou e como isso também comunica com o próprio homem criado. Falaremos disso logo na sequência. Mas vamos ler o verso 3, que complementa essa leitura, que diz assim: Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Você consegue lembrar de cabeça o que ele criou no dia anterior? O homem. Deus criou o homem no dia 6 da criação. Quando nós observamos o Senhor descansando no dia 7, nós também consideramos que o homem descansou. Deus, como o Senhor do sábado, Ele também nos ensina e desde o princípio nos educa e nos instrui e nos direciona acerca do dia santo do Senhor, o dia da criação. Quando nós pensamos que, muitos declaram que, mas o sábado é da lei de Moisés. A lei de Moisés, a lei para os judeus. O sábado é guardado hoje pelos judeus. Existem judeus messiânicos, inclusive, existem judeus que creem em Jesus Cristo, mas é da cultura nacional. O sábado é o dia em que a nação judaica para. Como nós vemos, no Brasil, o domingo para. Pouquíssimos estabelecimentos abrem no domingo. E para a nação judaica é o sábado. Então, deixa com eles. Para nós isso não é necessário. Muitos declaram isso. Mas, irmãos, o sábado não foi apresentado por Deus ou entregue a um povo ou ao seu povo, mesmo sendo este o seu povo, criado, escolhido, separado por Deus. Mas o sábado foi criado desde o princípio. Consideremos nós, meus irmãos, um Deus que é eterno e que planejou o princípio de todas as coisas.
Abra sua Bíblia, eu não trouxe, mas abra a tua Bíblia. Eu não trouxe ali para apresentação, mas abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1, que nós leremos algo muito especial. O Evangelho de João, capítulo 1, na Palavra de Deus. A Palavra de Deus, em João 1, vai nos apresentar justamente um Deus eterno, que desde o princípio é Deus, é soberano. Desde o princípio. A palavra de Deus apresenta Cristo Jesus. A palavra tornou-se carne. É o título aqui do capítulo 1 na minha versão. E o texto diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. E o P maiúsculo, e aqui a referência é ao próprio Cristo. Ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. No princípio, ele era Deus, estava com Deus, e por meio dele todas as coisas foram feitas. E quando nós voltamos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a palavra vai declarar sobre o princípio de todas as coisas, onde no princípio a terra era sem forma e vazia. E o Espírito pairava por sobre a face do abismo, das águas. E aí no verso 3, nós começamos o primeiro dia da criação. Significa, meus irmãos, que desde o princípio Cristo se fez presente. E que os planos de Deus sobre o dia do Senhor, da guarda, o sábado, não aconteceram exclusivamente para os judeus ou em Moisés. Mas desde o princípio, o Senhor idealizou o dia do descanso. Viveu como referência, como exemplo, trouxe o homem para junto de si para descansarem juntos. Formou o homem no dia 6 e no dia 7 deu a este homem o dia do descanso e o abençoou. De toda a criação, apenas o dia 7º, o 7º dia da criação está lá como sendo abençoado por Deus. Então, o sábado, ele nasce na criação. Ele nasce no princípio. Ele nasce no coração de um Deus que é eterno. E não apenas uma lei que é apresentada a Moisés. Lá naquele tempo, sim, para balizar, para instruir, trazer um povo que há séculos estava cativo, vivendo num contexto de plena adoração a outros deuses e outra cultura e uma outra civilização, geração após geração, envolvido com os egípcios. Então, Deus traz a este povo um direcionamento. É isso que eu proponho a vocês como povo meu. E as leis e os 10 mandamentos, onde o quarto é a guarda do sábado, o Senhor escreveu com o seu próprio dedo. Já mencionamos isso na última mensagem. O único trecho da palavra de Deus que foi escrito pelo próprio Deus e pela sua mão foi justamente os 10 mandamentos, divididos em 2 tábuas de pedra, 4 e 6. Os primeiros falam direta e frontalmente a adoração a Deus, ou seja, falamos sobre como nós podemos apresentar o nosso amor a Deus. Falamos isso nas últimas mensagens. E depois, amar ao próximo, os 6 últimos mandamentos. Começando pelo 5º, honrar pai e mãe. O 4º mandamento ainda diz respeito a adorar e amar a Deus. Amém, meus irmãos? Então, o sábado ele nasce na criação, no coração de um Deus eterno, cuja, lá no princípio, Cristo já se fazia presente. Bem, nós vamos avançar aqui em nossa leitura bíblica, onde nós vamos ler em Êxodo, capítulo 20, versículos 8 ao 11, da palavra de Deus, sobre este sábado, então, que é confirmado na lei de Deus. E então, em Levíticos 20, está declarado: lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo, como o Senhor o santificou. Você tem 6 dias na semana para fazer os seus trabalhos habituais. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum,
nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Amém? Aqui está a lei do Senhor. O 4º mandamento, escrito pelo dedo de Deus, o mandamento mais detalhado para orientar a mim e a você a respeito do que o Senhor espera de cada um de nós. Quando nós lemos no verso anterior, ele detalhando o que neste dia ninguém deve fazer, o Senhor não traz estas palavras para que o sábado seja um peso em nossas vidas. E nós vamos falar um pouco mais, com base em outros versos à frente. Mas eu quero que a gente compreenda, meus irmãos, o quanto Deus foi cuidadoso ao nos instruir a respeito do sábado. Poderia ele simplesmente dizer, não façam nada no dia de sábado. Então nós estaríamos talvez criando, inventando, idealizando para nós mesmos o que não se deve ser feito. Justamente o que Cristo veio e ao vir combateu contra os fariseus e contra os líderes da sua época em relação ao sábado. Em momento algum, Cristo confrontou Êxodo 20, mas ele confrontou os excessos. Disso nós vemos, disso nós compreendemos. E é claro, ao ver então a história da vida de Cristo. O sábado foi nos entregue e ele foi então detalhado para que a gente pudesse estar firmes. O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há em 6 dias. Queridos, tudo o que existe fora criado em 6 dias. Mas no dia do Senhor ele descansou. Quando nós consideramos a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, e para nós que já vivemos a guarda do sábado, vivemos isso com amor e leveza em nossos corações, porque não é um fardo, não é um peso, não é uma prisão, por compreender o sábado, e nós vamos detalhar um pouco mais a esse respeito, nós simplesmente nos deleitamos e realmente vivemos a alegria do dia do Senhor. O Senhor criou absolutamente todas as coisas em 6 dias. Nós podemos realizar todas as nossas coisas, as nossas vontades, as nossas necessidades em 6 dias. Sim, claro que é possível. Claro que é possível. Você não escuta falar, por exemplo, de alguém que tira um dia para descanso de suas inquietações da sua alma, da sua agitação, da sua correria, do seu trabalho, dos seus afazeres, uma pessoa que tira e separa um dia para esse descanso, essa pessoa adoecer porque descansou. Você não escuta falar, mas você conhece muitos exemplos de pessoas que não param, que não cessam, que não descansam, que estão sempre emendando um trabalho após o outro, até que caem, até que adoecem de verdade. Porque por vezes poderia ter feito toda aquela correria e toda aquela loucura, podemos dizer assim, entendemos a necessidade de cada um. Eu mesmo, teve épocas em que trabalhava muito e muito mesmo, entendemos tudo isso, mas o dia que o Senhor separou para nós é para o nosso descanso. Vamos avançar, meus amados, falando um pouquinho mais sobre o sábado. É descanso, adoração e prazer no Senhor. Mas pastor, então no sábado eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro, então eu vou ficar preso dentro da minha casa sem fazer absolutamente nada, porque nada posso. Sento no sofá, cruzo os braços e lá eu fico. Talvez algumas pessoas pensem ao extremo, pensem desta forma. Tá, mas você não faz nada no sábado, você não trabalha, você não sai, você não vive, você o quê? O que acontece no sábado? E o que nós testemunhamos, e o que nós declaramos, e com base em que nós fazemos isso, meus irmãos? Pois a palavra de Deus tem instrução para as nossas vidas, sim. Cristo é modelo, Cristo é o exemplo, sim, com toda certeza. Nós olhamos então para Isaías, capítulo 58 da palavra de Deus, versículo 13, que diz assim: guardem o sábado como dia santo.
Ok? Então está sendo declarado, primeiro, guardem. Ou seja, tenham zelo. Cuidem. É de vocês. Guarde isso no seu coração, na sua vida, no seu testemunho de vida, nas suas ações. Guarde o sábado. Ok? Não é o domingo, ou guarde qualquer dia. Escolha um dia. Quantas vezes você já não ouviu falar, não, mas eu escolho um dia, não, mas eu posso escolher um dia. Pode com base em quê? Qual é o verso bíblico que baseia a sua fé de que você pode escolher um dia? Guarde o sábado como dia santo. Não usem esse dia para cuidar de seus interesses. Lembra quando Deus escreveu e declarou para nós, para não trabalharmos, nem nós, nem nossos filhos, nem nossos servos, nem nossos animais? Queridos, sendo bem sincero, quem de nós aqui tem uma vida do qual não precisa se preocupar com boletos, projetos, sonhos, problemas, dilemas, vida financeira? Quem de nós aqui não precisa trabalhar? Não, olha, eu não preciso trabalhar, minha família, minha casa, ninguém à minha volta precisa trabalhar, nós não temos preocupação nenhuma quanto a isso. Não é a nossa realidade. Não é a realidade da maioria das pessoas. Até nesta semana ainda, uma notícia, né? O Elon Musk fez IPO de suas ações, de uma de suas empresas, e ele se tornou o primeiro trilhardário da história da humanidade. Ele vale trilhões. Pensa se ele não trabalha. Pergunta para ele se ele não trabalha. Então, meus irmãos, até aquele que é o homem mais rico da face da terra, o testemunho dele é de quem trabalha. Obviamente, ele não teria chegado lá sem trabalho. Então, quando o Senhor declara para nós em Isaías, não usem esse dia para cuidar de seus interesses, é claro que ele não está falando exclusivamente do trabalho. Existem muitos interesses pessoais, egoístas, talvez, eu diria, num sentido do comparativo, do que o Senhor propõe a cada um de nós, e logo falaremos sobre o que o Senhor propõe a cada um de nós, tá bem? É a carreta passando aí da cidade. Queridos, voltando aqui, nós falaríamos sobre o que o Senhor propõe a cada um de nós, tá bem? Mas enquanto nós não chegamos lá, vamos considerar que o que é os nossos interesses. Os nossos interesses, por muitas vezes, humanamente falando, podem inclusive conflitar com os interesses de Deus. Consideremos nós o trabalho. Nosso interesse é de trabalhar, conquistar, aproveitar as oportunidades, conseguir um ganho a mais, um lucro a mais, uma vantagem para realizar um sonho, um projeto, resolver um problema. Nosso interesse é trabalhar no dia do Senhor. Estamos considerando isso um conflito com o interesse de Deus, com a vontade de Deus, com a vontade do Senhor para as nossas vidas. Não é sem razão, não é sem propósito. O Senhor não criou o sétimo dia e o abençoou à toa, simplesmente para deixar registrado na história. Não. Há princípio, há propósito, há aplicação em nossas vidas. Então, quando nós substituímos a vontade do Senhor pelos nossos interesses, nós estamos conflitando com a palavra de Deus. E aí o verso continua: desfrutem o sábado. O que significa para você desfrutar? O que significa para você desfrutar? De forma santa, em comunhão com o seu Deus, vivendo o desfrute, a alegria, os prazeres deste dia bendito. Quando nós consideramos o descanso do dia do Senhor, guardar e descansar, porque o Senhor descansou, meus irmãos, por vezes desfrutar do sábado é você literalmente tirar este dia para, despreocupado e despreocupada de seus afazeres cotidianos, deitar no sofá, deitar na sua cama, deitar numa rede e descansar. Literalmente isso. Por vezes pode ser, tendo a oportunidade, um dia lindo e algo, né, próximo ou regional, ir para uma praça, viver uma tarde tranquila, de paz, de desfrute e de contemplação. Quando o Senhor descansou, no dia sétimo, junto do homem, criado por Ele, o homem pôde
contemplar a criação de Deus. O homem não foi levado a trabalhar. O homem não foi levado a viver seus próprios interesses. O homem não foi ensinado a novos interesses. O homem foi levado à contemplação, à comunhão com Deus. Quando nós nos reunimos aqui no sábado de manhã, nós estamos desfrutando deste bendito dia. Graças a Deus por isso. Porque para mim, desfrutar do dia do Senhor também é viver a comunhão com o corpo de Cristo. Uma oportunidade que nós não temos sempre. Dada a correria, dada a canseira, dada a agitação. Mas neste dia nós temos. Para mim, desfrutar do dia do Senhor também é ir fazer uma visita a um irmão que porventura não se encontra bem, está adoecido, não se faz presente ou afastado está, e esse dia é oportuno para eu levar para ele fé, esperança, comunhão, amor, amando ao próximo como a mim mesmo, levando o amor de Deus também. É um dia maravilhoso para isso. Podemos desfrutar deste dia. E falem dele com prazer. Devemos, meus irmãos, falar dele com alegria, com prazer. Como dia santo do Senhor. E então, o próximo verso declara: honrem o sábado com tudo o que fizerem. Nesse dia, não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será a sua alegria. Grande honra lhes darei e os sustentarei, como a propriedade que prometi a seus antepassados. Jacó, eu, o Senhor, falei. Vivamos, meus irmãos, a alegria do Senhor neste dia, porque Ele será a nossa alegria. Tem pessoas vivendo o oposto da vontade de Deus para buscar a alegria, tentando encontrar alegria, seja nas finanças, seja nas conquistas, seja numa autopromoção, seja, enfim, nas suas próprias coisas. Quando o Senhor declara: vivam este dia conforme a minha orientação e o meu desejo, e eu mesmo, o Senhor, serei a sua alegria. Promessa de Deus. E ricas outras promessas que o Senhor já realizou para o seu povo, para cada um de nós, se cumprirão em nossas vidas também, por intermédio da fé, da esperança, mas principalmente da fidelidade a Deus. Amém? Nós vamos avançar, meus irmãos, ainda em relação ao Novo Testamento. Ok, mas você só baseia a sua fé no Antigo Testamento? Quantas vezes um promissista não ouviu determinada pergunta? Ok, mas a sua fé é toda baseada num livro antigo? Num livro, e aí chega a doer o coração, mas eu já ouvi essa palavra. Não, o Antigo Testamento é antigo, por isso do nome. Então a gente não considera ele. Eu já ouvi isso, meus irmãos. Quando a palavra de Deus declara: o meu povo padece por falta de conhecimento, é o povo dele, não é aqueles que estão distantes, não. Antigo Testamento também pode ser traduzido ou declarado como a antiga aliança, a antiga promessa de Deus, aonde porventura o povo precisava fazer sacrifício anualmente no santuário, o sumo sacerdote, enfim, tudo aquilo que nós encontramos em Cristo no Novo Testamento, na nova aliança, na morte na cruz, quando o véu que impedia o acesso ao santuário se rasgou de cima a baixo. Quando nós tivemos livre acesso a Deus, o Novo Testamento, a nova forma de buscar perdão e comunhão com Deus, Jesus Cristo. Mas este mesmo Novo Testamento declara para nós que o que outrora fora escrito para o nosso ensino, para a nossa exortação, repreensão, para a nossa edificação, para nós foi escrito. E toda a palavra, não parte dela, toda a palavra é divinamente inspirada por Deus. Então, nós avançamos para o Novo Testamento, porque Jesus é o Senhor do sábado. Mateus 27 e 28 declara: então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito por causa do homem. Quem está declarando este?
o princípio. Quem está declarando esse? Aquele que era Deus no princípio. Quem está declarando esse? Aquele que na eternidade, porque de eternidade a eternidade ele é Senhor, aquele que na eternidade planejou o sábado. E quando ele declara em Mateus, ele diz que planejou para você. Ele idealizou para você. Ele criou por sua causa. É sublime ver o cuidado, o amor e a eternidade de Deus. Pode ser que lá no princípio, Adão, em perfeição, ainda antes de Gênesis 3 do pecado, ele não se fadigasse como nós. Ele não cansasse como a gente. Até porque foi após o pecado que ele comeria do suor, do seu esforço, do seu trabalho. Talvez antes ele nem chegasse a esse ponto. Mas ainda ali o Senhor criou o dia do Senhor. Para mim e para você. Para Adão também. Mas para toda a eternidade. E então, esse dia foi feito por causa do homem. E não o homem por causa deste dia. Nesse primeiro ponto, eu já declaro para vocês, meus irmãos, pode ser que o extremismo que não compreende o dia do Senhor declare que você é legalista, você vive só pela lei, você acha que a lei é que vai te salvar. Pode ser que este extremo esteja no coração daqueles que não compreendem a vontade de Deus. E nós já falamos disso na primeira mensagem. Nós guardamos e vivemos toda a vontade de Deus, porque Ele nos salvou. Nós não cremos que é a lei ou a guarda do sábado que vai nos levar para o céu. Nós não cremos nisso, meus irmãos. Mas nós vivemos isso justamente porque o Senhor, em sua infinita graça, nos amou, nos salvou, nos libertou, nos curou. E hoje nós, por amor, honra e fidelidade, servimos a esse Deus e seguimos os seus desígnios, sua vontade, seu direcionamento em nossas vidas. Nós não seguimos a tradição de uma igreja, nós seguimos a instrução bíblica do Senhor para nós. Então nós quebramos esse extremo, mas existe um outro extremo que é onde possivelmente você habite. É o extremo de você considerar que você, por toda a lei, tem que viver a guarda do sábado, porque se você não viver a guarda do sábado, você vai morrer e não vai alcançar a sua salvação. E aí, quando você considera nesse extremo, e nós vamos voltar logo mais para a leitura, mas observe comigo esse extremo que nós estamos aqui construindo. Quando você vive o extremo de que se você não guardar o sábado, você não será salvo, você vai perder a sua salvação, você automaticamente considera que todos os demais cristãos ou crentes que não guardam o sábado vão ser mortos e vão à perdição e não vão alcançar a salvação e não vão alcançar a vida eterna. Por que eu estou declarando isso daqui um extremo, meus irmãos? Porque as pessoas que vivem nesse extremo, elas consideram que só serão salvas porque guardam o sábado. Os promessistas que vivem nesse extremo, eles são literalmente os legalistas que aqueles lá determinam ou declaram. Porque para você não vai ser salvo se você não guardar o sábado, e ninguém mais será salvo porque eles não guardam o sábado. Então, você entrou na outra parte da frase de Cristo, e não o homem por causa do sábado. Então, existe Deus, existe o sábado, e agora existe o homem. E aquele que não habita debaixo do sábado não vai ser salvo. Então, você se tornou um legalista. Onde eu desejo habitar, meus irmãos? Eu desejo habitar debaixo de Cristo, de sua graça, e que tudo que vem a partir de mim seja obediência. Porque na primeira mensagem nós já declaramos e compreendemos que a minha linguagem, que comunica amor a Deus, é a obediência. A quem muito lhe for dado, muito lhe será cobrado. O Senhor vai cobrar de mim a compreensão bíblica que Ele tem me dado com clareza acerca do sábado. Então, se eu não for salvo, vai ser por desobediência à vontade de Deus, à comunhão com Deus. Vai ser porque, quando não obedeço, seja esse ou qualquer outro direcionamento de Deus em minha vida, eu me rebelo contra Ele, eu escolho não viver a vontade de Deus. Se eu não for salvo, meus irmãos, não é porque o sábado está acima de mim,
mas é porque aquele que está acima de mim não é o meu cabeça, não é Cristo. Então eu considero a minha vida, a minha preocupação é com a minha salvação primeiro, depois com o testemunho e como eu posso apoiar outras pessoas a alcançarem a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós precisamos encontrar o equilíbrio na palavra de Deus. Por quê? Porque o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E é a caminhada de fé, é a leitura, é o aprendizado que vai nos amadurecendo, e aí a maturidade espiritual é que nos leva a ter compromisso com Deus e a nos desfazer dos nossos interesses para seguir a vontade e o coração do Deus que nos criou, de Deus que é o nosso Senhor. Então nós não vivemos o extremo. E na continuação, portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Ok? Jesus Cristo é Senhor do sábado. Ele é o cabeça. Nós servimos a Ele. Nós não servimos ao sábado. Amém, meus irmãos? Nós vamos continuar em nossa reflexão, pois a palavra de Deus continua declarando para nós que Jesus é o Senhor do sábado. Em Lucas capítulo 4, versículo 16, onde diz: Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga, no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. O Senhor do sábado, o princípio eterno que idealizou o sábado, para mim e para você, viveu um testemunho semelhante ao nosso. E, chegando o horário da manhã, despertou os nossos aparelhos, celular, despertador, e nós levantamos e nos preparamos para ir à casa do Senhor, cultuar a Ele e viver a comunhão com os nossos irmãos. O Senhor do sábado nos deixou este exemplo. Sabe qual outro exemplo que o princípio deixou para cada um de nós? O sétimo dia, quando Ele descansou e santificou este dia. Nós não excluímos Jesus quando nós guardamos o sábado, meus irmãos, porque Ele é o Senhor do sábado. Nós vivemos justamente para Ele. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Aquelas pessoas que declaram que você pode guardar outros dias, que guardam qualquer dia, cada um escolhe o seu próprio dia. Essas pessoas, por vezes, guardam o domingo, vão ao culto no dia de domingo. Essas pessoas zelam por, além de ir ao culto no dia do Senhor? Não. Essas pessoas declaram, olhe, o quarto mandamento nós só mudamos de sábado para domingo, o resto nós vivemos a vontade de Deus. Não. Eles se usam exclusivamente do dia que o Senhor foi, mudam o dia e também vão à igreja, na sua grande maioria, sem observar tudo que o Senhor propõe a cada uma delas, vivendo nos domingos o seu próprio interesse, e não o direcionamento eterno daquele que era o princípio e que planejou isto para cada um de nós. Então nós continuamos em nossa leitura e nas nossas observações para responder algumas objeções. Porque muitos são aqueles que por vezes querem confrontar a nossa fé. E nós precisamos estar prontamente preparados para defender Deus? Não, não é isso que a Bíblia diz. Para defender a razão de nossa fé. É o que a palavra de Deus nos orienta. Defender a razão de nossa fé. Por que cremos assim? Nós temos que estar preparados. Essa é o propósito da nossa série de mensagens. E aí, respondendo então às objeções, nós vamos para a primeira. O sábado era só para os judeus. Nós já lemos e observamos isso. O sábado não começa no Sinai. O sábado começa na criação. Aos judeus, Deus deu direcionamento, orientação a um povo que estava recém saindo do cativeiro egípcio, séculos, gerações. E um povo enorme, numeroso, que agora seria uma nação e que com certeza precisaria ser direcionada. Foram mais de 600 leis dadas a Moisés.
mas só 10 escritas pelo dedo de Deus. E o quarto mandamento está lá. Bom, então não é uma lei para os judeus. Não. Eles fazem parte do povo de Deus, como eu. A lei do Senhor vem desde a criação, ou melhor, desde a eternidade. O próprio Eterno a idealizou e a entregou a cada um de nós. Objeção 2. Jesus aboliu o sábado. Quantas vezes nós já ouvimos esta declaração, meus irmãos, de que Jesus aboliu o sábado? Jesus não aboliu o sábado, ele resgatou o sábado das distorções humanas. E por que alguns dizem que Jesus aboliu o sábado? Porque nós temos várias referências bíblicas, eu não trouxe todos os textos aqui, mas nós temos várias referências bíblicas de Jesus atuando no sábado. Atuando. Eu gosto de usar esta palavra por quê? Porque é Cristo em ação. E o que é que nós estamos fazendo aqui ao repetir o que acabamos de ler, Cristo indo à sinagoga? Nós estamos atuando como Cristo, nós estamos em ação. Todas as vezes que Cristo agiu, meus irmãos, foi para cumprir o dia do Senhor, cumprir a vontade de Deus. Foi para ajudar, foi para curar, foi para tratar, seja daquele que está ferido, seja daquele que está faminto. Quando nós consideramos que Cristo atuou ou agiu no dia do Senhor, você pode plenamente olhar o contexto. Ele não quebra o mandamento. Ele se declara Senhor do sábado e não o faz para abolir a vontade dele, do Eterno, que criou, descansou, santificou e orientou de forma minuciosa no quarto mandamento o seu povo. Não. Mas ele quebra com todas as distorções humanas. Lembra quando lá na leitura do quarto mandamento nós dissemos, olhe como é detalhado. Imagine se não fosse, imagine se a palavra fosse exclusivamente, guarde o dia do Senhor, sem nenhum direcionamento, sem nenhum apontamento para nós, se em nenhum outro verso da palavra de Deus nós fôssemos orientados. Cada um faria de uma forma, pensaria de um jeito, cada igreja, meus irmãos. Mas não, nós olhamos para a palavra. E naquele tempo, Cristo via muitas distorções inúteis, vãs. Distorções que eram baseadas em tradições humanas. Nós ainda falaremos, por exemplo, sobre a abstinência. E quando chegarmos nesta mensagem, falaremos sobre aqueles que criticaram os discípulos de Cristo por estarem comendo sem lavar as mãos. E o texto é claro. Eles não lavam as mãos como é a tradição dos nossos antepassados. Cristo teve que conviver com isso o tempo todo. Um povo que vivia a palavra e mais um excesso. Muitas coisas estavam circulando a vontade de Deus. Muitos excessos. E Cristo foi criticado porque os seus discípulos não seguiam a tradição dos antepassados. Não era Bíblia, meus irmãos. Olhe, seus discípulos estão quebrando princípios divinos nas Sagradas Escrituras. Não. Estão quebrando contradições. Cristo veio desfazer distorções humanas e resgatar o dia do Senhor. E nós vivemos isso hoje. Nós vamos, apoiamos, oramos. E com toda certeza, no dia do Senhor, meus irmãos, nós estamos prontos a abençoar uma vida. Sem viver os nossos interesses. Porque a gente é maduro o suficiente para entender o que é do meu coração e o que é do coração de Deus. Nós somos maduros o suficientes para isso. E então nós avançamos. Objeção 3. Guardar o sábado não é legalismo? Falamos já um pouco sobre isso, demos referências aqui. Legalismo é guardar o sábado para tentar ser salvo. Fidelidade é guardar o sábado porque Deus é o Senhor da nossa vida e do nosso tempo. Deus é o Senhor. Nós guardamos o sábado porque Deus é o Senhor de nossa vida. O Senhor do sábado, aquele que o criou, aquele que nos entregou e que espera de nós descanso, comunhão com Ele, que vivamos a alegria do Senhor neste dia. Grandes coisas o Senhor proporcionou para cada um de nós no dia do Senhor. E então nós avançamos. Objeção 4. Mas Paulo disse que ninguém deve julgar por causa de sábados. Paulo
combate o sábado usado como sombra, como algo que declararia, por exemplo, nos costumes antigos, nas festas antigas, quando Deus imprime no coração do povo dias, datas festivas para que eles comemorassem os grandes feitos de Deus. E cada uma das festas que tinham uma referência real no poder de Deus, no cuidado de Deus para o povo, também apontavam para Cristo, para o Messias, falava sobre libertação, falava sobre cura, falava sobre provisão, enfim. Paulo combate cada um dos sábados que estão atrelados a esta tradição antiga. Quando nós pensamos em sábado e sábados, na palavra de Deus nós encontramos um sábado semanal, os dias da criação, foi tarde de manhã o primeiro dia, tarde de manhã o segundo dia, tarde de manhã o terceiro dia, cada um dos dias da criação e o sábado que Deus descansou e o abençoou, sábado da criação. E cada uma das festas, das cerimônias no calendário judaico, até hoje, é considerado um dia festivo, um dia de descanso, como nós temos os nossos feriados. E na palavra de Deus eles são apresentados como sábado, por ser um dia de descanso. Paulo combateu cada um desses sábados que vinham a apontar um sacrifício que Cristo já havia vivido na cruz. O dia do Senhor, o quarto mandamento, o sábado semanal, não está dentro deste contexto. Não está dentro deste contexto. Quando falarmos de alimentação, nós vamos ver que, na grande maioria, quando temos objeções, é textos que estão lidos, somente uma fração. O contexto é claro e já apresenta a resposta. O sábado não é diferente. Muita confusão é feita, sem ler o contexto real daquela proposta. Paulo escrevendo e orientando uma igreja. Então nós continuamos para o próximo. Mas agora, todos os dias são iguais. Nós também encontramos isso em Romanos 14, por exemplo. E aí, meus irmãos, nós não podemos desfazer uma doutrina bíblica eterna, originada no princípio e do princípio, no coração de Deus, para o seu povo, para toda a eternidade. Nós não podemos desfazer, então, uma doutrina que é eterna, que nasce na criação, com uma leitura apressada, ou seja, sem contexto, sem propósito, de um texto sobre disputas de consciência. A igreja de Roma estava em pleno conflito. Uns pensavam uma coisa, outros pensavam outras, ou uns queriam uma coisa, outros queriam outra. E Paulo escreve uma carta, então, para administrar a situação em que a igreja se encontra. E então, pega-se um verso para se tentar desconstruir a Bíblia como um todo, ou um princípio bíblico como um todo. E ali também, dentro do seu contexto, nós conseguimos compreender o que Paulo estava querendo direcionar o povo, e não uma desconstrução do dia do Senhor, do dia de sábado. Objeção 6. Mas o domingo substituiu o sábado. Substituiu. Na mente de muitas pessoas, o domingo substituiu o sábado. Porque alguns creem que Cristo ressuscitou no domingo, porque tendo Cristo ressuscitado, vírgula, na primeira hora do primeiro dia, quando nós olhamos o texto bíblico falando sobre a ida ao túmulo, e Cristo não estando mais lá, o túmulo estando vazio, meus irmãos, a sequência lógica nas palavras de Cristo, 3 dias e 3 noites, o horário que ele faleceu, nós ouvimos que muitas pessoas creem que Jesus ressuscitou no domingo. Mas, mais uma vez, é uma doutrina que, em seu contexto bíblico, não é possível. Não é possível Jesus ter ressuscitado no domingo. Trataremos disso em outra oportunidade. Mas o domingo substituiu o sábado. Pessoas consideram que ou é porque Jesus ressuscitou no domingo, idealizando que ele ressuscitou no domingo, ou por outras razões, ou por tradição, não sei, o domingo substituiu o sábado, não substituiu? O comércio não fecha no domingo?
Todo mundo não para no domingo? Ué, domingo substituiu o sábado. E aí nós olhamos para a Bíblia e olhamos e percebemos que ela não afirma em lugar algum que o primeiro dia substituiu o sábado, substituiu o sétimo como dia santificado por Deus. Aonde está escrito? Qual é o princípio que te leva a crer que o domingo substituiu o sábado? Com base em quê? Mas Jesus ressuscitou. Mas mesmo se ele tivesse ressuscitado no domingo, não estou dizendo que ele ressuscitou no domingo, pois cremos pela palavra que ele ressuscitou no sábado, mas mesmo que ele tivesse ressuscitado no domingo, que diferença faz para o dia santo do Senhor ser alterado? Quem foi a pessoa? Qual é a autoridade? Qual é a base bíblica de tirar um dia criado e santificado e transformá-lo no primeiro dia da criação, no domingo? Então não há realmente base bíblica para isso. Objeção 7. Mas o verdadeiro descanso não é Cristo. Ué, mas vocês têm um dia para descansar? Então vocês são legalistas? Então vocês estão apegados à lei? Estão apegados a um dia? O meu descanso é Cristo. Sim, meus irmãos. Cristo, com toda e absoluta certeza, é o nosso descanso. Cristo é o Senhor do sábado. Ele se apresenta como sendo o Senhor do sábado. Ele não veio abolir, ele veio cumprir a vontade de Deus. Ele é o princípio, o autor, o criador, ele que nos deu, nos entregou. É uma dádiva de Deus para nós. É claro que sim, Cristo é o nosso descanso. Cristo é o descanso para o qual o sábado aponta. Por isso não guardamos o sábado sem Cristo. Nós não guardamos o sábado para ficar dormindo o dia todo, não, meus irmãos. Nós não guardamos o sábado para ficar em casa de braços cruzados. Nós não guardamos o sábado simplesmente para mandar uma carta lá no nosso emprego e dizer que queremos substituir a obrigatoriedade do sábado para um domingo, para uma sexta-feira. Recentemente recebemos o testemunho de um irmão nosso lá de Jacarezinho, cidade a metade de Telemaco Borba, muito mais difícil em relação a emprego. Ele creu, apresentou a carta ao RH e ele conquistou o dia da guarda, o dia do Senhor, porque é um ato de fé, é um ato legal, tem base legal para isso. Volta e meia eu estou fazendo carta para os irmãos, seja para a escola, seja para trabalho, para não trabalhar no sábado. E a carta clama, posso fazer qualquer outro tipo de atividade que complemente as horas. Posso trabalhar mais ao longo da semana, posso trabalhar mais no domingo. Tem qualquer atividade que complemente as minhas horas? Amém. Mas a minha fé é essa é a crença. É assim que eu sirvo ao meu Deus. E a lei te dá base para isso. Você não é obrigado a trabalhar no dia do Senhor. Não é. E então ele mandou para uma grande indústria da cidade. E ele conquistou. Graças a Deus por isso. Um ato de fé, honrado por Deus. E então nós servimos sim, meus irmãos. Cristo é o nosso descanso. Nós servimos a Ele, nós cultuamos a Ele. Nós glorificamos a Ele até quando podemos descansar. Nós não tiramos Cristo do nosso dia. Ele é o Senhor do sábado. Então dizer, mas o verdadeiro descanso não é Cristo? Sim, claro que é Cristo. E é por isso que eu separo este dia exclusivamente para a minha comunhão com Ele. Amém. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Então nós avançamos ainda em nosso último texto. O sábado aponta para o verdadeiro descanso em Deus. E Hebreus declara isso. Capítulo 4, versos 9 ao 13. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Porque todos que entraram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. O texto do autor de Hebreus, no Novo Testamento, está falando tanto de uma forma ao descanso eterno, tanto da origem do descanso. Então nós estamos lendo isso já nesses primeiros versos. Repetindo, logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus, o descanso eterno. Porque todos que entraram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo.
Portanto, esforcemo-nos para entrar neste descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Então nós trazemos este texto, meus irmãos, para dizer que o sábado, ele aponta para o verdadeiro descanso em Deus. Ele aponta. Como o Senhor descansou no dia da criação. O dia do Senhor é sábado. E nós desejamos descansar em obediência, porque o Senhor assim nos orienta, e Ele não mudou a sua orientação bíblica, e nós desejamos ainda alcançar o descanso eterno com toda e absoluta certeza. Por que cremos no sábado como dia de descanso? Por que então, meus irmãos, nós cremos? Guardamos o sábado não por tradição vazia. Não é algo sem sentido. Mas porque Deus o separou. A lei o confirmou e Cristo é o Senhor dele. Amém, meus irmãos? Amém. Com toda certeza teríamos muitos mais textos para trazer, mas não é possível, dada nosso tempo reduzido. Mas eu desejo de todo o coração que você, como promessista que já vive essa doutrina, você crê nesta palavra, que você tenha agora ainda mais segurança bíblica, e não apenas denominacional, mas bíblica, para testemunhar da razão de sua fé, para declarar do porquê você crê, sabendo que sim, o Senhor é o Senhor do sábado. Amém? Vamos ficar em pé? Queremos neste tempo, meus amados, falar com Deus e apresentar a Ele o nosso coração. Pode ser que ao longo dos anos, que ao longo do tempo, você tenha transformado um coração convicto a um coração que se adaptou ou se acostumou simplesmente a este dia. E com isso você tem deixado de lado o zelo pelo dia do Senhor. Zelar pelo dia do Senhor é observá-lo. No princípio, o Senhor, em sua eternidade, planejou a criação, idealizou a criação. Quando ele declara a respeito do homem, por exemplo, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Houve um diálogo, uma comunhão no nosso Deus triuno. E então o homem fora criado. Com certeza o dia de descanso também o foi. Não foi um acaso, sobrou um dia, agora vamos ficar sem fazer nada. Não, pelo contrário. O Senhor descansou, o abençoou e hoje ele é um presente para as nossas vidas. Então pode ser que você venha passando algumas semanas sem a devida observação do sábado. Olhe, amanhã é o dia do Senhor. Eu preciso me preparar para isso. Eu preciso cuidar dos meus afazeres. Como o Senhor cuidou do povo no deserto, por exemplo, quando na sexta-feira o maná caía dobrado e o Senhor dizia, recolha dobrado. Porque no outro dia não vai embolorar, não vai estragar. No outro dia estará dentro do seu lar e você vai se alimentar. Então, com o passar do tempo, perdemos o zelo. E a nossa intenção, meus irmãos, é nos apegarmos à palavra e à vontade de Deus. Porque é o que o Senhor espera de nós. E é uma declaração de amor a Deus. Então nós vamos orar neste momento em nome de Jesus, clamando ao nosso Deus, que Ele nos ajude, que Ele nos dê força, que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê direcionamento, e que em Cristo Jesus nós possamos viver a plenitude do que Ele propõe a cada um de nós, porque nisso nos deleitamos, aproveitamos, nos alegramos, porque o Senhor é a nossa alegria, e vivemos a vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos neste momento, nós vamos falar com Deus. Senhor, neste momento de adoração, ó Deus, de entrega também, ó Pai, de nossos corações e de nossa atenção à Tua palavra, nós nos apresentamos a Ti, ó Pai, também em oração. E o clamor de nossas almas, ó Deus, neste dia bendito, é que, por mais uma vez, o Espírito Santo, que é Deus em nós, reafirme em nossos corações, ó Deus, o amor e o zelo que temos por Ti, pela Tua palavra,
pelo testemunho que carregamos e pela vontade de Deus em nossas vidas. Nós cremos, ó Deus, que ao viver a sua vontade, muitas coisas maravilhosas, ó Deus, acontecem e podem acontecer e fluir, ó Deus, a partir de nós também, para os nossos amados, para os nossos familiares, para a igreja como um todo. Então nos ajude, Senhor, a viver a tua verdade e a tua vontade. Que assim o Senhor traga solução, ó Deus, a dilemas, por vezes familiares, financeiros, por vezes, ó Deus, da inquietação da alma. Às vezes, ó Deus, é a agitação da alma que faz as pessoas não descansarem. Que o Senhor traga paz, ó Deus, em nome de Jesus. Traga, ó Deus, fé, traga, Senhor Jesus, convicção no coração dos seus filhos. E a cada um, ó Deus, dê o direcionamento para que eles possam viver a plenitude da sua alegria. Assim, Senhor, nós oramos nesta manhã e declaramos: nossa vida é sua, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus.